Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma aula da Mentoria 10 em 10. Você hoje é o nosso convidado a interagir, quem está ao vivo e quem está assistindo a gravação. Eu convido você a anotar tudo aquilo que você puder. Anota aí ao máximo para não perder conteúdo. Lembra que quanto mais você se envolve, quanto mais você interage, mais você vai absorver aquilo que a gente tem para passar. Tudo bem? Hoje, a aula que nós temos é sobre um tema que lá no início da nossa mentoria, a gente tinha conversado sobre os neurotransmissores. A gente pegou um desses neurotransmissores, a gente sintetizou de forma mais aprofundada e mais didática, e hoje você vai ter acesso a essa aula passada por uma profissional da psicologia, que é a Tarsila Bettinelli. Ela é psicóloga com especialização em logoterapia, que busca sentido de vida, com especialização também em psicologia organizacional, que cuida de empresas, e ela atende pessoas, empresários, funcionários de empresas, pessoas que chegam até ela através de indicação. E uma das grandes coisas que todas as pessoas têm que lidar é com pequenos vícios, pequenas coisinhas que a gente tem dificuldade de abandonar. A gente sabe que não seria o ideal fazer, mas a gente faz. Por exemplo, um vício que está muito em alta é o vício no celular. Você ficar ali passando a tela, né, assistindo videozinhos, isso é um grande vício que a maioria, a gente pode colocar aí 80% dos brasileiros hoje tem, aliás, da população mundial, né? E eu convidei a Tarsila hoje para falar um pouco sobre a dopamina, a diferença entre aquela dopamina mais barata, que te dá prazer momentâneo, muito rápido, mas que quando passa você precisa buscar mais dopamina, e a diferença da outra dopamina, que envolve mais conquistas, é mais custosa para você obter, mas ela é mais duradoura no efeito. A dopamina a Tarsila vai falar mais sobre isso, mas é justamente o hormônio da recompensa, ok? É o neurotransmissor da recompensa. Tarsila, os momentos que se seguem eu vou passar para você. E no finalzinho eu entro para indicar duas tarefinhas e indicar um livro especial sobre o tema. Tudo bem? Tamo junto demais. Eu vou estar aproveitando o máximo aqui, tá? Bom, boa noite, gente. Muito obrigada pela presença ao vivo aí de vocês, né? Obrigada também para aqueles que vão assistir depois. Obrigada, Willer, pelo convite, né? É sempre muito bom quando a gente compartilha o conhecimento, porque é uma maneira de você reaprender, né? De você reforçar aí o músculo daquele conhecimento. E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, desse hormônio, né? Desse neurotransmissor tão importante na nossa vida. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas será que você sabe o quanto que isso impacta, né? Na sua vida, no seu dia a dia, nas suas decisões? Qual a importância desse neurotransmissor aí para nós, né? Para os seres humanos? Ele é considerado um dos neurotransmissores mais importantes, se não o mais importante, né? Para os animais e para os seres humanos, né? É um neurotransmissor, ele é muito associado ao prazer, né? Só que ele é mais profundo do que isso, porque não é o prazer só pós, né? Quando você faz alguma coisa, aquilo te gera prazer, mas é principalmente a expectativa do prazer, né? Então, quando você pensa em algo, né? Quando você vai realizar algo, aquela expectativa, né? Do prazer que aquela atividade vai gerar, já gera dopamina em você. Interessante, né? E eu quero trazer aqui para vocês alguns aspectos da nossa vida que a dopamina está relacionada, né? Primeiro, o basicão, né? Que é o prazer. E ela, quando a gente faz atividades que estão relacionadas aí, que vão dar uma satisfação para nós, esse neurotransmissor é liberado, né? Essas atividades que você sabe. Pode ser uma coisa simples,
como comer aquele chocolate, aquela sobremesa gostosa, né? A comida, ou assistir, ou coisas simples do dia a dia, como assistir um vídeo, né? O celular, o entretenimento e várias outras coisas, né? Especialmente coisas que nos dão realmente, que a gente realiza e nos dão uma satisfação a longo prazo, né? Que são as realizações, que vai nos dar aquele senso de, poxa, eu sou capaz de fazer, né? Você se sente capaz porque você realizou aquela tarefa. Ela também está muito relacionada com a motivação. Por quê? É como se houvesse um incentivo, né, para que a gente perseguisse, ela está relacionada com aquele incentivo, quando você vai perseguir um objetivo, sabe, quando você coloca aquela meta, né, ela está totalmente relacionada com motivação. Por quê? Diz para você que aquilo realmente vale a pena. Ela é liberada quando você tem essa meta e aquilo está associado com alguma coisa que, poxa, isso aqui vale a pena? Vale a pena eu dedicar energia? Vale a pena eu dedicar esforço para atingir aquilo? E aí ela é liberada, né? Para que você tenha motivação para realizar alguma coisa. Ela tem também, eu descobri, me aprofundando um pouquinho mais sobre isso, algumas coisas bem interessantes, que tem muita relação com a aprendizagem e com a memória. Você sabia disso? Né? A dopamina não só está relacionada com o prazer, mas também com vários outros sistemas importantes na nossa, no nosso organismo, né? Como é a aprendizagem e a formação de hábitos. Olha só, ela ajuda o cérebro, como eu falei antes, a identificar isso aqui vale a pena eu me esforçar, né? E aí, quando você faz aquilo e aquilo é uma tarefa que te dá uma boa recompensa, você entende que vale a pena repetir. Por isso se cria aí o hábito, né? Você vai fazer aquilo porque vai te trazer uma recompensa, vai te dar uma vantagem, vai te trazer algo positivo, né? É recompensador fazer aquela tarefa. Então, certas ações, certos comportamentos, experiências que vão gerar algo positivo, algo prazeroso, e aí a gente reforça aquele comportamento, né? Por isso, relacionado aí com a tua aprendizagem. Também com a memória, né? Ela atua no sistema límbico. Ela é responsável pela construção aí das memórias e o processamento emocional, para formar a memória duradoura, né? Não a memória de longo prazo, porque ela vincula informações aí do seu dia a dia com a memorização e as emoções, né? Então ela vincula informações e memórias a emoções. Por isso a gente pode tomar exemplo aí de experiências na vida, né? Eu sempre digo, assim, principalmente quando eu converso aí com empresários, que os nossos treinamentos têm muita relação com uma aprendizagem que vai mexer com o emocional. Por quê? Uma das melhores formas de você aprender e memorizar é quando aquilo tem forte impacto emocional. Por isso aí tá aí a dopamina relacionada com a memória e a aprendizagem. Ela também, uma coisa muito interessante, ela tem relação com o nosso controle motor, sabe, as nossas habilidades motoras. Então, quando você vai aprender uma coisa como aprender a dirigir, aprender a tocar piano, né, a dopamina vai agir aí também em relação à sua aprendizagem e à sua habilidade motora, né? E o reforço, é claro, né? Como eu já falei antes, ela vai criar aí alterações no comportamento para fazer com que você busque aquele comportamento mais e mais e te traga aí um resultado, né? Por isso é o reforço. Você faz uma ação, te dá uma resposta e aí você repete. Só que aí entra também o que a gente conhece, né? Como os vícios. E aí, gente, isso é complicado, né? Porque quando é uma coisa positiva, legal, ela é importante para a nossa experiência de vida, para a nossa sobrevivência até. Mas quando é um vício, uma coisa que vai estragar a nossa vivência, né, e até as funções do nosso cérebro, aí vem o problema, né? Porque a gente vai buscar, ela tá, como já falamos, está relacionado aí com a busca por recompensa, a busca por prazer. Então, vem aí os vícios, né? Quando você faz uma coisa e aquilo te dá um prazer rápido, imediato,
né? Naturalmente você vai buscar aquilo, né? Só que quando passa do equilíbrio, se torna aí os famosos vícios, né? Também tem relação com a busca por coisas novas, né? E até questões como você se proteger, você fugir de perigos. Agora, uma coisa importante é que é um neurotransmissor extremamente importante para diversas funções, né? Como nós conversamos. Agora, quando a gente mexe, quando existe um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio químico, né? Da ação desse hormônio, desse neurotransmissor no nosso organismo, aí furou o negócio, gente, fica complicado, né? Porque total tem relação com patologias. Quando existe uma perda, né, da produção da dopamina, tem muita relação com problemas, como, por exemplo, a degradação dos neurônios, né, dopaminérgicos, como a gente chama, tem total relação com Parkinson, né? Lembra que tem relação com a habilidade motora? Né? Então, não funciona bem. O Parkinson está totalmente relacionado, né, com a baixa dopamina. Tem também em relação, assim, todo o movimento não é os movimentos automáticos, né? Principalmente os movimentos, um movimento relacionado à vontade, né? As ações que, por exemplo, estou aqui movimentando as minhas mãos e isso tem a ver com a dopamina, porque é uma ação da minha vontade consciente, né? O TDAH também, né, que está aí famoso, déficit de atenção e hiperatividade, né, no cérebro das pessoas que têm esse déficit, a dopamina não funciona muito bem, né? Por quê? A dopamina está relacionado com a sua capacidade de focar, de prestar atenção, lembra? A motivação, né, para realizar algo. Então, as pessoas com déficit de atenção têm aí uma dificuldade para se focar, para prestar atenção. Agora, a baixa dopamina está relacionado, como eu já falei, com o TDAH, a esquizofrenia e a depressão, né? Por isso que o medicamento para depressão, os ansiolíticos, eles interferem ali na dopamina, nos neurotransmissores da dopamina, para que ela permaneça por mais tempo na sinapse, na conexão, né, entre esses neurotransmissores. Agora, existe também um problema quando existe um excesso. Você sabia disso? Também, claro, né? Aquele velho ditado, né? A diferença do remédio e do veneno é a dose. Então, quando existe um excesso na dopamina, também é prejudicial para o nosso organismo. Por quê? Está totalmente relacionado com a esquizofrenia, né? O excesso de dopamina, de euforia, né? E a bipolaridade, né? Em pessoas com estado bipolar, tem momentos que elas vão oscilar, né, super excitados com um alto nível de dopamina. E os vícios, né? A gente fala em vício, qual a primeira coisa que você pensa? Uhum. Em drogas, em bebidas, não é? Só que a gente sabe que é muito mais cotidiano, é além disso, né? Então, tem gente que é viciado em comida, né? Hoje, a nossa sociedade, ela está nos oferecendo excesso de coisas. E esse excesso de estímulo gera aí os vícios, porque esses estímulos são de fácil acesso, né? Antes, a gente produzia nosso próprio alimento. Hoje, você vai em qualquer lugar na esquina, numa farmácia, numa padaria, no supermercado, tem aí o alimento e ninguém diz para você quanto que você deve comer ou não, porque você, né, come o quanto você quiser. Então, o açúcar, fast food, né, o excesso de sabores, os problemas também com pornografia, problemas relacionados à sexualidade, as redes sociais. Inclusive, eu ia citar depois, mas abrindo aí um espaço, em 2006 foi criado um tal de scrolling, né, que é o rolamento infinito. Foi uma inteligência, né, criada para manter o engajamento das pessoas nas redes sociais. Então, cria uma expectativa, né? Você vê ali um vídeo, uma publicação, e aí você tem a expectativa de que o outro vídeo, a outra publicação seja mais interessante, mais divertida, né? Seja mais prazerosa. E aí você vai passando de uma a outra, de forma que isso é tão sério que o nosso autocontrole é como se a parte frontal do cérebro se desligasse,
e você só usa ali o cérebro, a parte do cérebro límbico, né? O sistema límbico, só das emoções, e fica ali retroalimentando o seu vício no prazer, na dopamina, né? Agora, um dos nossos piores vícios, uma das coisas que veio assim para facilitar a nossa vida, que é algo muito bom, mas também um dos maiores inimigos aí do nosso cotidiano, né? Que é o celular. Diz, né, que o celular economizou pelo menos de 5 a 6 horas do dia da vida de um ser humano. Vocês acreditam nisso? É verdade, porque a gente consegue fazer tudo no celular, desde pagar uma conta no banco, né? É, fazer um planejamento, calcular, se comunicar. Então, facilitou aí algumas horas do nosso dia, né? Só que em contrapartida, as horas que sobraram, muitas vezes a gente vai gastar no celular. Então, vira aquela coisa meio um ciclo vicioso. E diz, a gente, pelos estudos, percebe-se que as mesmas áreas do cérebro relacionadas aos vícios de bebida, aos vícios de drogas, é a mesma que funciona no vício do celular. Olha só. É, e falando nisso, uma das coisas importantes, né, que a gente não pode deixar de falar, se você puder levantar a mãozinha, eu gostaria de saber se você tem filho, se você é pai ou mãe de crianças ou adolescentes, né? Levanta aí uma mãozinha só para eu saber e presta bastante atenção nisso, que isso aí vai ser importante para você, tá? Os nossos filhos, né, as nossas crianças e adolescentes, eles têm sido os mais afetados pelo uso do celular, principalmente quando não existe uma supervisão, um controle do adulto, né? Você ali tem tantas coisas para fazer e a criança, né, tem muito mais dopamina do que você, tem muito mais estímulo do que você, e às vezes a gente não tem o tempo, a dedicação ou a paciência para passar tempo contínuo com a criança ou adolescente. Então, o que que você faz? Você deixa ali que ela use o celular, e muitas vezes é sem total supervisão sua. O que acontece? A construção cognitiva, educativa, de cultura, emocional, ela está passando de mão, né? Em vez de ser da sua supervisão, o celular que vai tomar esse lugar, né? As redes, as mídias, né? E tantos outros influenciadores aí, que vai cuidar da educação cultural, emocional e cognitiva do seu filho. Porque tem muito mais impacto do que isso. E olha só, foi uma coisa muito forte que a gente aprendeu, que eu li também, foi alguns resultados dessa contínua exposição, dessa contínua exposição a estímulos, né, intensos, rápidos e fáceis, a contínua insatisfação, né? A criança, ela tá ali no seu adolescente e é tão estimulante que quando ela vai para a vida real, no contato, a conexão com o pai não é legal. Você não vai ser tão divertido quanto o celular. Então essa criança ela fica ali descontente, insatisfeita, ela não consegue parar para a realidade que não é tão atrativa, não é tão estimulante, né? E aí essa criança, esse adolescente, ela vai ser é, incapaz, ela vai ter um déficit social, né? Ela não consegue se conectar de forma plena com as pessoas, né? Ou seja, você está gerando aí uma lacuna no seu relacionamento com seu filho. Você está permitindo, né? Se diz que quando se você não age, se você não escolhe, alguém vai escolher por você. Então, quando a gente faz isso, né, alguém está escolhendo aí a educação e influência dos nossos filhos e não nós, né? E agora, uma coisa importante, se já é difícil para você e para mim, como adultos, controlar o tempo que nós passamos na internet, imagina para uma criança, porque o lóbulo frontal dela não está amadurecido. E o lobo frontal é responsável pelo autocontrole, né? Se você que é adulto, maduro aí, né? Totalmente capaz de supostamente se controlar, você não consegue fazer isso muitas vezes, que dirá uma criança, né? Ela não tem capacidade de controlar. Um exemplo bem prático, quando você fala para uma criança ali pequena,
não põe a mãozinha na tomada, ou qualquer outra coisa, você acha que ela está implicando que ela está sendo teimosa. Ela não está sendo teimosa. Ela está agindo naturalmente, porque ela não tem, às vezes, capacidade de distinguir, ela não tem autocontrole. Então, a gente tem que ficar repetindo pacientemente. Não adianta você chegar e falar para essa criança: ai, filho, eu já te falei, para de teimar comigo, eu já falei que não é para fazer tal coisa. Porque essa criança não tem o controle de fazer ou não fazer. Ela olhou para aquilo, achou legal, vou lá e vou fazer, né? Tá interessante a qualquer coisa que a criança for fazer. Então, a gente que tem que assumir esse papel, né? E ajudar a criança a criar esse, até certo ponto, você controla. Depois você ajuda a criança ou adolescente, né, a desenvolver esse autocontrole. Então, esse excesso de estímulo está tornando cada vez mais a nossa geração viciada em dopamina. Tem crianças e adolescentes que passam ali horas e horas trancado no quarto, e às vezes o pai e a mãe pensam: ah, mas eles são adolescentes, eles precisam de espaço, né? Não, querido, ele não precisa de espaço. Nesse sentido, você está sendo negligente, né? Claro, todo mundo precisa do seu espaço, mas muitas vezes quando a gente deixa sem supervisão, aquela criança, adolescente, vai estar ali às vezes de madrugada, acessando. Tem muitas histórias hoje de crianças bem pequenas, adolescentes, pré-adolescentes, com um contato muito prematuro com pornografia, por exemplo, e os pais não têm cognição. Quando acontece alguma desgraça, que ele vai descobrir, porque ele não supervisionou ali, né? Não teve esse cuidado. Infelizmente, é uma coisa que a gente precisa ter atenção. E o que que isso gera, né? Essa contínua exposição, além do que eu já comentei, é uma coisa assim, é a lacuna na memória, né? Essa criança vai ter um déficit aí de memorização. Por isso que hoje a gente ouve falar muito no TDAH, mas muitas vezes a criança não tem realmente um comprometimento cognitivo, um comprometimento funcional do cérebro. Ela tem uma disfunção comportamental, né? Então, quando a gente tira o excesso de estímulo, ela vai conseguir aprender e prestar atenção. Então, a gente está gerando aí uma sociedade de pessoas ansiosas, né? Futuros ansiosos, futuros depressivos, incapazes de lidar com a frustração, entende? Também com déficits de habilidade de se conectar socialmente, em família e com os amigos, com os outros, né? Um empobrecimento intelectual, né? Isso é um fato que tem acontecido. Inclusive, já existem pesquisas que mostraram que essa nova geração é uma única geração em toda a história que tem o intelecto inferior aos pais, né? Porque, naturalmente, assim, os nossos ancestrais, as gerações iam superando os pais. E hoje isso foi um retrocesso aí para a nossa sociedade, né? Forte isso, mas é uma realidade. Então, tudo isso gera um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio químico no cérebro, por haver um excesso, por haver tanta descarga de dopamina, de fácil acesso, né? Esse cérebro ele vai gerar disfunções, vai ficar desequilibrado. Eu trouxe aqui duas curiosidades interessantes, que é, primeiro, a dopamina, todos os dias é produzida aí no nosso organismo, mas ela oscila durante o dia. Quando você acorda, existe um pico de dopamina para te dar energia para você realizar suas atividades. Quando você, depois da tarde e à noite, a dopamina cai para que o seu corpo possa relaxar, né? Olha só como o nosso corpo é perfeito, né? E olha, eu achei muito interessante, houve uma pesquisa que mostrou que a dopamina também está relacionada com a nossas, alguns estudos mostraram que ela pode estar relacionada com a personalidade, características da personalidade, né? Então, de acordo com a quantidade de dopamina no seu cérebro, pode ser uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais extrovertida e até uma pessoa mais estressada, acredita? Ou com menos capacidade de lidar ou tolerar o estresse. Tá, eu já falei tudo isso, né?
E você deve estar se perguntando, tá, tudo isso é verdade, a gente está exposto aí a todos esses estímulos continuamente, o que que eu faço então, né? Como que, se a dopamina é tão importante, como que eu a desenvolvo de uma forma boa, de uma forma saudável? De uma forma duradoura, né? Porque eu chamo esse tipo de dopamina barata, né? Aquela que custa caro, mas é o famoso ditado, o barato que sai caro, né? E como que a gente constrói essa dopamina saudável, essa dopamina que se perdura, né? Hoje está muito na moda o jejum de dopamina, né? Que é a gente construir um controle e se abster de excesso de celular, de colocar horário, né? Celulares, filmes e até bebida alcoólica, alguns alimentos com excesso de açúcar, chocolate, né? E já fizeram testes com jovens ali do Vale do Silício, nos Estados Unidos, para ver se realmente isso funciona. Então, eles tiveram ali um período fazendo o jejum de dopamina, e o resultado foi que houve ali um aumento no intelecto desses jovens, na capacidade produtiva deles, se tornaram mais produtivos e mais focados também, né? Então, como a gente falou, quando existe essa descarga, causa um desequilíbrio químico no cérebro, e isso vai gerar alguns problemas, como a falta de foco, né, a improdutividade, obviamente, porque às vezes você tem ali algo para fazer e a gente vai procrastinando, né, e fazendo coisas que dão um resultado imediato, um prazer imediato, e não a conclusão daquela tarefa, daquele projeto que você tem, aquele trabalho que você tem que realizar, que a conclusão vai te dar prazer, vai te dar dopamina também. Só que é um trabalho mais duro, né? Mais árduo, não vem imediatamente, você tem que realizar primeiro. Ah, compartilhando um exemplo com vocês, né? Faz mais ou menos 2 anos, eu falei assim para mim mesma, falei com meu esposo também, meu sonho é acordar às 5 da manhã, porque aí eu vou conseguir realizar aí as minhas tarefas, né? Vou tornar o meu dia mais produtivo. E eu, particularmente, sou uma pessoa mais matutina. Eu produzo melhor no período da manhã. E acho que foi no final do ano passado, a gente começou a colocar esse hábito em prática, eu e meu esposo, acordando às 5 horas da manhã. Hoje eu acordei às 5 horas e fiz várias atividades, fiz exercício físico, minha leitura, né, li a minha Bíblia, né, eu fiz algumas tarefas, e quando eu parei um momento, olhei no relógio, era 8h30. Gente, eu fiquei tão feliz, porque eu já tinha feito várias tarefas e ainda era 8h30, eu ainda tinha muito tempo para realizar coisas para tornar o meu dia mais produtivo hoje, né? Então, como a gente já falou, o acordar, imediatamente acordar cedo, especialmente se você dormiu tarde, não é uma tarefa muito gostosa, né? Principalmente se você não acorda de bom humor de manhã. Mas o pós-crédito, né? O depois, quando a gente tem um dia produtivo, quando você consegue fazer um bom uso do seu tempo, nossa, isso é uma das coisas que mais assim satisfatórios, né? E uma das coisas que produz dopamina também. Então, algumas dicas aqui. As realizações, né? Elas realmente são uma das maiores fontes de prazer, né? Então, coisas novas, o nosso sistema de recompensa, ele também é muito motivado por novidade. Então, quando você vai estudar algo novo, você aprende algo novo, um instrumento, idioma, esporte, né? Você avançar de níveis nessa aprendizagem, né? Você fazer um planejamento, você planejar o seu dia, a sua semana e realizar essas tarefas, você fazer um planejamento de uma viagem, né? Reformar a sua casa, planejar como que vai ser. Bom, isso tarefas se você gosta, né? Nem todo mundo gosta de reformar a casa, mas eu particularmente gosto. E o interessante é que só de você pensar em fazer essas atividades, seu sistema já produz dopamina, né? Lembrando que o nosso cérebro ele não distingue, você lembra? A realidade do imaginário, né? Então, as mesmas funções do cérebro, que as mesmas tarefas que acontecem
diante de uma realidade, por exemplo, um susto, né, ou algo legal que você viveu, é a mesma funções que agem quando você imagina aquilo. Seu cérebro não distingue o real do imaginário. Isso é muito interessante. Então, se a gente souber fazer um bom uso, vai ser muito positivo para você. O acordar cedinho, como eu já falei, né? Isso produz também autoestima, porque a autoestima vem da sua percepção de que você é capaz de realizar algo. Então, quando você realiza alguma tarefa, você conclui, você está dizendo para você mesmo, poxa, que legal, eu sou capaz de fazer isso. E aí você se sente mais autoconfiante, né? Aumenta a sua autoestima, a sua percepção de si mesmo. E aí, você já sabe também algumas coisas que são importantes. Às vezes é difícil de mudar, de trazer um novo hábito, mas elas a longo prazo vão fazer total diferença na sua vida, até mesmo em relação ao seu foco, à sua inteligência e à sua produção, como o exercício físico, né, a meditação, envolve ali relaxamento, atenção plena, massagem, né, se você se dedicar a emagrecer, é muito satisfatório, né, você vê que perdeu uns quilinhos ali, tava mais. Uma coisa que eu destaquei aqui é a gentileza. Uma das coisas que está relacionado com prazer também é fofoca. Ou foi feito estudos que mostrou que as pessoas ficavam mais felizes, não quando elas recebiam notícias boas da vida dos outros, mas quando ela recebia, né, notícias negativas, de que aquela pessoa se separou, aquela pessoa, né, fofoca mesmo, né, caos. O ser humano parece que gosta, né, de uma polêmica. Pois houve mesmo esse estudo e mostrou que o nosso cérebro sentia mais prazer com as fofocas, com as notícias ruins. Então, eu sugiro aqui que você troque a fofoca por gentileza, porque quando a gente faz algo e ganha o sorriso de alguém, além de você, mais uma vez, mostrar para você mesmo que você é uma pessoa gentil, né? Você construindo ali características positivas na sua personalidade, você ainda vai gerar dopamina, com o resultado aí de fazer uma gentileza para as pessoas. Uma coisa muito importante que foi destacado, principalmente no estudo com as crianças, foi o tempo de mesa. Hoje, pela nossa nova rotina, muito pouco tempo de mesa as famílias passam juntas, né? E isso foi mostrado que, além de gerar uma prevenção desse afastamento das crianças, a gente gera mais conexão, mais qualidade de família e gera mais dopamina aí para nós também. Bom, essas foram algumas coisas, alguns conhecimentos, algumas dicas que eu queria trazer e compartilhar com vocês. Foi muito útil para mim. Espero que tenha sido útil para vocês também, ok? Muito bom, Tarsila, muito bom. De fato, inclusive, eu não tinha combinado com você sobre as tarefas. Algumas coisas que você citou se encaixam com as tarefas que a gente tinha organizado aqui, tá? Uma delas é substituir uma fonte de dopamina imediata por uma fonte de dopamina duradoura. Você até citou o trocar o celular pelo tempo de mesa, você citou trocar a fofoca pela gentileza, né? A fofoca, ela traz uma satisfação imediata ali, mas ela pode trazer consequências mais graves, né? E uma coisa que vale notar é que uma pessoa que gosta, que aprecia fofoca, isso prejudica ela em outras áreas. Ela sempre vai estar buscando mais fofoca. Tem gente que tem satisfação em ouvir uma notícia ruim a respeito de outra pessoa e passar para frente como se fosse algo legal de ser feito, né? E isso acaba minando os relacionamentos dessa pessoa. Quanto mais energia ela gasta prestando atenção na desgraça de outra pessoa, menos energia ela está gastando, ou melhor, menos energia ela está investindo no próprio crescimento, né? Então, trocar essa satisfação, essa dopamina imediata por uma dopamina mais duradoura, no caso a gentileza, é algo realmente
que pode fazer uma grande diferença. Então, eu convido você, já anota aí, a primeira tarefa, substitua uma fonte de dopamina imediata por uma fonte de dopamina duradoura, tá certo? E a segunda tarefinha, lá no início eu falei que seriam 2 tarefas, né? A segunda tarefinha se chama desintoxicação digital, tudo bem? Desintoxicação digital. Eu vou falar de forma mais didática, tudo bem? Escolha um período do dia que você não está trabalhando. Escolha um período do dia que você não está trabalhando e fique pelo menos 1 hora longe de qualquer tecnologia. Fique pelo menos 1 hora. De preferência, naqueles horários que você é acostumado a ficar no celular. Então, você escolhe esse período do dia, deixa o celular longe e vai fazer algum outro hobby, alguma coisa que vai te fazer crescer. Quem sabe vai ler ou vai fazer um esforço físico saudável, um exercício, algo nesse sentido, um hobby, algo que vai te preencher de alguma forma, algo que vai te dar uma dopamina duradoura. Tudo bem? Essas são as 2 tarefinhas. E o livro sugestivo, o livro como sugestão dessa semana é o livro Nação Dopamina. Nação Dopamina. Tudo bem? É da autora, a doutora Anna Lembke, ok? Ana com 2 N's. O jeito que você escreveu, o Google corrige depois, tá certo? Nação Dopamina. É um livro que tem a ver com o tema e que pode agregar bastante conhecimento e conteúdo prático para você também, tá certo? Tarsila, muito obrigado. Muito obrigado por passar para a gente esse conhecimento tão necessário, né? Tão necessário. A gente entendendo de forma mais técnica, a gente tem mais propriedade para colocar, para praticar as ferramentas que faz a gente crescer. E sem dúvida, a dopamina duradoura, a dopamina, quando conquistada do jeito certo, é uma ferramenta que faz a gente crescer. A Cristiane tinha colocado aqui no chat, né, que no final de semana passado quando a Tarsila estava comentando sobre o vício no celular por parte das crianças, a Cristiane colocou ali que nesse final de semana ela presenciou uma cena onde uma filha chamou a atenção dos pais e disse mais ou menos assim: vocês vieram na praia para se divertir e só estão no celular, né? E a Cristiane complementou, né? Olha, fiquei com vergonha alheia. E é verdade, né? Infelizmente, muitos adultos também não só não disciplinam as crianças, mas também caem nesses erros infantis mesmo, né? Gente, estamos juntos demais. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula.